Santo Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunir através do YouTube para poder ler a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra e te buscar mais, Senhor. Em nome de Jesus, que enquanto estivermos aqui nesse momento, o Teu Espírito Santo ministre nos corações, segundo a necessidade que há. Em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos, eu me chamo Camila Antoniazzi e estarei dando continuidade na leitura do Evangelho de Mateus, hoje capítulo 2. A visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que, finalmente, parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. A volta para Israel. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho,
retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Aleluia! Essa foi a leitura do capítulo 2, onde fala sobre a visita dos magos quando Jesus nasceu. Aqui nós identificamos a perseguição do mal a Cristo, que desde o seu nascimento quis tirar-lhe a vida. Mas eu já quero te dizer que o plano de Deus não pode ser frustrado. Aquilo que o Senhor quer que venha acontecer, o mal ele pode tentar, ele pode se levantar, mas é para cair, porque maior é o nosso Deus. E Jesus, desde pequeno, estava ali sendo livrado do mal através de Deus, que enviou os seus anjos, que deu sonhos, instruções para os homens. E enxergamos ali José como um homem que foi muito alertado em sonhos. Como falei ontem, no devocional de ontem, Deus usa sim sonhos para se comunicar conosco. Quero chamar atenção aqui brevemente para duas coisas no devocional de hoje. Em primeiro, em diversos momentos na leitura, você pode observar que foi dito para se cumprir o que havia sido dito pelos profetas. Cristo ele foi anunciado anos antes de que ele viria. Isso a gente enxerga as profecias do Velho Testamento. E no tempo oportuno de Deus se cumpriu aquilo que os profetas haviam anunciado. Então Deus ele usa profetas para anunciar aquilo que ele vai fazer na terra. E o Senhor ele continua usando profetas. Ser profeta é um dom. Infelizmente, enxergamos pessoas de má fé, de má índole, usando esse dom de forma errada para lucrar, para atrair fiéis da forma errada. Mas é um dom que sim existe e cada um vai prestar contas de si. Essas pessoas que usam esse dom de má fé, o Senhor vai ter com elas. Mas nós devemos examinar tudo à luz da Escritura, à luz da palavra. E sim, existem profetas. Eu tenho experiência de coisas que me foram entregues e aconteceram. Eu, por exemplo, estar pregando é uma delas. Teve um momento em que eu nunca tinha imaginado que eu ia pregar e um pastor em revelação ou profecia, não sei como dizer direito, ele disse que Deus ia me usar pregando. E assim se cumpriu, como ele falou. Mas existe um tempo de Deus para todas as coisas. E aqui enxergamos anos que distanciam a profecia do cumprimento. E nós precisamos aguardar pacientemente no Senhor se temos promessas dele para a nossa vida. Promessas que encontram-se na palavra de Deus e que também podem ter sido entregues através de uma palavra liberada sobre a nossa vida. E aqui no versículo 22 fala que José teve medo de ir para lá, de voltar para Israel, quando ficou sabendo que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando. E que ele teve medo de ir para lá, e daí ele foi avisado em sonho para ir para a região da Galileia, para se retirar para a região da Galileia. Há medos que Deus coloca no nosso coração para nos alertar de perigos e nos conduzir à sua vontade. No momento em que ele teve medo de ir para lá, ele foi avisado em sonho para que fosse para a Galileia. Deus ele nos alerta de situações, de coisas futuras que estão por vir. E precisamos estar atentos a essas coisas. Em oração, em espírito, clamando que Deus nos conduza, nos dirija, e entendendo que há portas fechadas, que é o amor de Deus pela nossa vida. Condução dele para portas que vão nos conduzir à vontade dele. Salvo exceções de adoecimento, medo por depressão, por ansiedade, por doenças, quando temos o Espírito Santo de Deus,
precisamos colocar o medo à luz da palavra e ver se não é o Senhor nos alertando de um perigo real. Amém? Te convido nesse momento a orar e entregar esse devocional na presença de Deus. Espírito Santo, obrigada pela tua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, que revela Cristo em nós, para nós, por nós. Muito obrigada, Senhor, porque Jesus nasceu, porque o Senhor o guardou, para que se cumprisse nele a tua vontade. E nós te pedimos em nossas vidas que o Senhor faça de igual modo, Senhor. Nos alerte de perigos, nos anuncie a tua vontade, nos conduza no teu caminho que é reto, nos livra do mal, a nós, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, Senhor. Nos dá sabedoria, discernimento, visão espiritual e, acima de tudo isso, obediência, para crer na tua instrução e andar sobre ela. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente e, querendo o Pai, até o próximo devocional.